Por que tantos resultados ficam artificiais mesmo com boas técnicas? Spoiler, o erro começa antes da aplicação. Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui nós vamos falar sobre harmonização de maneira leve e descomplicada através do quadro Mapa da Naturalidade, o caminho entre o raciocínio e o resultado. Eu sou a doutora Iris Farias, esteticista biomédica e doutoranda em ciências biomédicas. Estou aqui para te ajudar a descobrir qual é o trajeto para que o seu planejamento em harmonização facial seja perfeito. Muitos profissionais sabem escolher o dispositivo, a cânula, o produto para utilizar na hora de realizar o seu processo de harmonização, mas no final acabam deixando o resultado artificial. Isso porque o grande problema pode não estar na técnica ou na forma de injeção, mas sim no ponto crucial chamado planejamento. Antes de você saber realizar qualquer técnica, é importante que você saiba olhar para o rosto do teu paciente e identificar aquilo que está faltando. Com isso, uma boa base e planejamento é como se literalmente isso fosse um mapa para que você conseguisse chegar naquele resultado ideal. Nesse vídeo eu trouxe 3 pontos muito importantes que serão a sua base e o guia para que você nunca mais erre nessa fase de planejamento, para que ainda o resultado do teu paciente seja natural e do jeito que ele espera. Passo 1. Estruture antes de realçar. Antes mesmo de você trabalhar naquele processo de colocar o ácido hialurônico, encher aqueles tecidos, é importante que você observe toda a parte de queda facial que aquele paciente tem, porque de nada vai adiantar você querer projetar um mento, uma mandíbula, sendo que a base principal do rosto do teu paciente, como a região malar, zigomática e a base temporal, está faltando estruturação. É como se você tentasse colocar material e construir um prédio num alicerce que a base não está sólida. É importante que você observe quais são os principais vetores de sustentação que a gente tem ali no nosso rosto e observe esses pontos de queda. Uma dica simples para que você consiga visualizar isso no rosto do teu paciente. Quando você observa aquele sulco nasogeniano muito marcado, o famoso bigode chinês, essa estrutura está muito relacionada com uma falta de estruturação nessa região mencionada. Malar e zigomático, quando fica com muito peso e quando a gente tem ausência de volume nessa região temporal, a gente acaba favorecendo a queda para essa região. Não só no sulco nasolabial, mas também no canto da boca, como a gente conhece como comissuras, né? Ou a famosa linha de marionete. A partir do momento que você começa, como dito nesse primeiro passo, estruturar antes de realçar, a gente consegue trazer mais leveza para esse rosto e com isso trabalhar naqueles pontos que são primordiais no processo da harmonização. Passo 2. Observe pontos de luz e sombra. Também não vai adiantar você ter um lábio bem marcado, um nariz projetado na vista de perfil, se você olhar para aquele paciente, principalmente os de maior idade, e ter muitos pontos desconexos com esse rosto. Por exemplo, lembram que eu comentei da linha do sulco nasolabial e ainda do lábio mental, que é a linha do bigode chinês e a linha de marionete? Isso se trata de um ponto de sombra. Se você não observar tudo aquilo que está sem estrutura e trazendo esse ponto de luz, a gente também vai acabar trazendo ainda mais peso para esse rosto ao invés de estruturar. Isso a gente está falando de um paciente de pele mais madura, que geralmente a gente tem essas áreas de sombra. Mas se a gente for falar de um paciente mais jovem, como por exemplo aquelas moças que têm um olhar super profundo, com esse aspecto de escurecimento na região do olhar, por mais que você venha trazer leveza com a toxina botulínica para poder realçar aqui a cauda da sobrancelha, tirar aquela força da região aqui da glabela, se ela tiver esse olhar profundo que a gente considera como esse ponto de sombra, o resultado nunca vai ficar leve. Então comece observando a tua paciente. Qual é a região do rosto dela que está mais escurecido? Eu vou deixar uma dica extra no processo de avaliação. Se você pegar o seu celular e ligar a lanterna e colocar ele em cima do rosto da paciente, você vai conseguir observar toda a região que a gente tem essa sombra aparecendo.
Comece fazendo isso, marque com o lápis toda a região que está escurecida e assim você já vai ter um norte por onde começar a estruturar esses volumes que estão faltando. Outro ponto muito importante, tudo tem que ter equilíbrio. O objetivo também não é trazer luz demais para o rosto em algumas regiões específicas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa somente em estruturar o rosto, pensando aqui na região zigomática malar, a gente traz mais luz para essa região, acaba que parece que o paciente ele fica com aquele rosto inflado. Então a gente precisa trazer o equilíbrio. Onde eu consigo trazer uma maior estruturação sem colocar produto demais, pensando nesse pressuposto de trazer luz. Então, começo pelas áreas mais escurecidas, mas trago mais luz para essa região posterior, a fim de não trazer muito peso para o rosto do nosso paciente. Passo 3. Planeje por camadas. Nada de querer um resultado muito imediato em uma única sessão. Eu sempre gosto de dividir em 3 estruturas principais: pele, camada de gordura e tecido ósseo. Vai adiantar aquele rosto todo harmonizado, aquele lábio preenchido, mandíbulas bem marcadas, com aquele paciente com a qualidade de pele ruim? De forma alguma. Então a gente precisa entender quais são as principais necessidades da nossa primeira camada estrutural, que é a pele. Se ele tem um excesso de oleosidade, se ele tem uma acne imposta sobre aquele tecido, ou ainda, se você pensa em pular já para a camada muscular e o paciente tem muita ruga estática. O problema dele está na pele. É nesse momento que você precisa dispor ali de recursos de associação quando você quiser trazer bons resultados. Quer trabalhar ali numa camada mais estrutural de um paciente de pele mais madura? Pode fazer uma associação com técnicas de microagulhamento, laser, para que a resposta dessa pele seja muito melhor quando você for trabalhar nessas camadas mais estruturais. E ainda, planejar para ele uma boa rotina skincare. Desde um sabonete, um produto de tratamento a um filtro solar, com isso a gente tem aquele paciente se cuidando em casa e fazendo os refinamentos com a gente dentro de clínica. Já na nossa segunda camada, que é a camada de gordura, é nela que a gente vai planejar os bioestimuladores de colágeno principalmente. Com essa camada munida ali de recursos que venham fazer esse processo de reposição substancial de tudo aquilo que a gente está perdendo, a gente tem o tecido biologicamente mais ativo e que vai fazer ali o processo de acomodar essas substâncias para que a médio e longo prazo essa pele venha se reestruturar. Sem contar que também é na camada de gordura que a gente vai apoiar principalmente os nossos materiais preenchedores, pensando no processo de reestruturação e volume, nas regiões que mais tenhamos esse processo de falta. Por exemplo, alguns pacientes têm um afundamento dessa região que nós chamamos de pré-maxila. A gente precisa, na camada de gordura, estruturar esse material para que a gente venha complementar o passo anterior, que é retirar essa parte de sombra e devolver ali aquele processo de tratamento. E na nossa terceira e última camada, que é a camada óssea, a gente pode trabalhar pensando nela como um suporte estrutural para o ácido hialurônico. Sempre que eu tenho ausência desse tecido ósseo, eu tenho falta de estruturação também. Isso acontece principalmente com aqueles pacientes que têm um queixinho mais retraído. É muito melhor vocês pensarem nesse processo estrutural de colocar o ácido hialurônico lá na camada óssea, porque com isso a gente tem a projeção dos tecidos anteriores e vai fazer com que esse processo de volumização e estrutura seja muito melhor do que você só colocar esse material na camada de gordura. A gente também pode trabalhar com o pressuposto de colocar alguns bioestimuladores como a hidroxiapatita de cálcio já nessa camada óssea, porque ela também vai estimular o crescimento desse tecido. E a médio e longo prazo a gente vai ter cada vez mais estrutura para que a gente venha sustentar todas as outras camadas que foram mencionadas. Quando você entende que o planejamento é um mapa, tudo começa a fazer sentido. Esse é o principal intuito desse quadro no meu canal do YouTube. Te ajudar a entender alguns pontos que ainda não estão claros para você no processo de planejamento ou ainda qual é esse trajeto que precisa ser seguido para que a gente consiga almejar resultados cada vez mais naturais e duradouros para o nosso paciente. A técnica é importante, mas é o raciocínio que diferencia o profissional que preenche para o profissional que constrói. Esse é o propósito do mapa da naturalidade, te ajudar a traçar o caminho entre o raciocínio e o resultado. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever no meu canal e comentar aqui
aquilo que você achou. Me diz, você também segue mais ou menos essa linha de raciocínio ou você trabalha de uma maneira diferente? Vamos interagir aqui nos comentários. Um super beijo e até a próxima!